O que é paginação? No contexto dos sistemas operacionais, paginação é um esquema de gerenciamento de memória pelo qual um computador armazena e recupera dados de um armazenamento secundário para uso na memória principal. Nesse esquema, o sistema operacional recupera os dados do armazenamento secundário em blocos de mesmo tamanho chamados de páginas. A memória principal é chamada RAM e o armazenamento secundário é chamado de disco. Mas os conceitos não dependem se esses termos aplicam-se literalmente a um sistema de computador específico. Seu funcionamento consiste na subdivisão de memórias físicas em pequenas partições de frames, para permitir-lhe uma utilização mais eficiente. As frames da memória física correspondem a páginas de memória virtual. A alocação de memória é requisitada por páginas. A menor unidade deste método, cada página é mapeada numa frame de memória através de um processo que chama paginação. Suas vantagens: utilização eficiente da memória, compartilhamento de memória, proteção de memória e simplifica o gerenciamento de memória. Essa seria a questão número 10. Agora eu vou para a questão número 9. Endereço lógico e físico no sistema operacional. Endereço lógico. Durante a execução de um programa, a CPU gera um endereço lógico, também conhecido como endereço virtual. Ele não existe fisicamente, sendo apenas uma referência para acessar a memória física. O espaço de endereço lógico é um conjunto de todos os endereços lógicos gerados por um programa. A Memory Management Unit, MMU, e o dispositivo de hardware responsável por mapear o endereço lógico para o seu correspondente endereço físico na memória. Endereço físico. O endereço físico identifica uma localização física dos dados na memória. O usuário não lida diretamente com o endereço físico, mas sim com o endereço lógico correspondente. O programa do usuário gera um endereço lógico e opera sobre suposição de que está sendo executado nesse endereço lógico. No entanto, o programa precisa de memória física para sua execução. Então, o endereço lógico precisa ser mapeado para o endereço físico pela MMU antes de ser usado. O termo espaço de endereço físico refere-se ao conjunto de todos os endereços físicos correspondente aos endereços lógicos em um espaço de endereço lógico. Suas diferenças são: origem. O endereço lógico é gerado pela CPU, na perspectiva de um programa, enquanto o endereço físico é um local existente na unidade de memória. Espaço de endereço. O espaço de endereço lógico é um conjunto de todos os endereços lógicos gerados pela CPU para um programa, enquanto o espaço de endereço físico é o conjunto de todos os endereços físicos mapeados para endereços lógicos correspondentes. Existência física. O endereço lógico não existe fisicamente na memória, enquanto o endereço físico representa um local físico na memória que pode ser acessado diretamente. Geração e cálculo. Endereços lógicos idênticos são gerados por métodos de ligação endereço de tempo de compilação e tempo de carregamento, enquanto diferem no método de ligação de endereço tempo de execução. Isso significa que durante a execução do programa, os endereços lógicos podem ser modificados. Responsabilidade. O endereço lógico é gerado pela CPU durante a execução do programa, enquanto o endereço físico é realizado pela Unidade de Gerenciamento de Memória, MMU, um dispositivo de hardware dedicado. As referências foram Wikipedia, paginação de memória, publicada em 30 de novembro de 2019, disponível no link aqui, e o acesso que eu fiz em maio de 2023. Já a segunda referência é Geeks for Geeks, Logical and Physical Enderest in Operating System. Foi publicado em maio de 2023, disponível neste link, e eu fiz o acesso em maio de 2023.